Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da série Psicologia da Joana de Ângela, psicografia de Valdo Pereira Franco. Estamos estudando o livro O Homem Integral, no primeiro capítulo, continuando com o tema solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O irreal que esconde o caráter legítimo e as legítimas aspirações do ser conduz à psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio e o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, porém permite-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso decantado como forma de felicidade e é talvez um das maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, nas rádios, televisões e cinema. Os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios cercam-se de fantásticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam quando eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoções pessoais do mesmo que os envolvem, e receiam os novos competidores que lhe ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e insegurança que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivados que os mantêm sorridentes, quando gostaria de chorar, quão inatingidos quando se sentem fracos e humanos. A neurose Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. Parece que a Joana está falando da era do Instagram, né? Que é a era que nós estamos vivenciando atualmente. Lembrando que quando esse texto foi escrito, ainda não se tinha Instagram, ainda não tínhamos as redes sociais, tais como a gente conhece hoje, né? Então, quando a Joana fala isso, é muito interessante para nós, porque traduz a nossa realidade atual. Essa necessidade de você ser visto o tempo todo, essa necessidade das pessoas te darem like o tempo todo, né? Curtidas o tempo todo, essa necessidade de você ser o tempo todo mostrar uma felicidade, um sorriso, mostrar que você está bem numa foto, né? Então, essa necessidade que nós temos, no fundo, traduz a necessidade de ser amado. Então, toda essa necessidade que nós temos de se mostrar, de se exibir, de aparecer, de querer ser visto, ser comentado, querer ser idolatrado, no fundo, responde por essa única frustração: carência afetiva. Nós temos necessidade de ser amado. O bicho homem precisa de amor. Essa é a nossa grande carência. E quando a gente fala de amor, a gente está falando do amor numa configuração muito mais transcendental. A nossa necessidade de amar no sentido de
criar laços, criar vínculos, necessidade de você se imbricar afetivamente com o outro. Isso em qualquer que seja a relação que você se encontre. Então, a sociedade atual, ela mergulha, ela navega no imenso oceano de solidão. Por isso que nós estamos deprimidos, depressivos, ansiosos, porque nós estamos navegando nesse oceano de solidão, e um oceano de solidão é um oceano onde a gente está velejando sem saber para onde e sem direção. Então, isso responde essa nossa carência, no sentido de você se autoafirmar o tempo inteiro. E as redes sociais, elas colocam essa autoafirmação em evidência a todo momento. Então, quando a gente fala aqui de rede social, quando a gente fala de internet, eu volto a dizer, nós não estamos demonizando a rede social e nem culpando-a por isso. Já bati nessa tecla várias vezes, mas é importante que a gente frise, porque parece que a gente está, tipo, demonizando a internet. Não é. É apenas se utilizando dessa ferramenta para uma análise da própria criatura humana, para analisar o quanto que nós somos carentes de amor, de amar e ser amado. Então, essa carência, ela começa lá na família, ela tem a sua gênese na família. Nós somos desamparados afetivamente a começar ali. E aí o Freud dá algumas indicações nesse sentido, quando ele vai trabalhar acerca dos conflitos da infância, acerca do complexo de Édipo, etc. Mas o nosso desamparo ele começa ali já na infância. Quando a gente se ressente, por exemplo, da mãe, que às vezes parece que gosta mais de um do que de outro, né? Ou então da mãe que me abandonou, eu fui criado por uma terceira pessoa, ou dos pais que tiveram que trabalhar e abdicaram da responsabilidade da maternidade e paternidade. Eu me vi durante muito tempo na ausência dos meus próprios pais. Então, ali começa o meu processo de carência. E esse processo de carência, a gente vai transmutando ele para os demais setores da nossa vida. Daqui a pouco no nosso ambiente escolar, quando somos crianças, adolescentes, daqui a pouco na nossa relação conjugal, daqui a pouco nas nossas relações de amigos, e a gente vai passando a exigir do outro ser amado, né? E aí vem a psicologia espírita traduzindo o pensamento cristão e nos diz algo que é chocante. Embora seja algo que todos nós conhecemos de ouvir falar, mas é chocante do ponto de vista do exercício. Você não tem que exigir amor, você tem que amar. E esse é o grande desafio do indivíduo maduro. Porque enquanto somos infantis, nós estamos desejando e exigindo. Eu quero que você me ame, eu quero que você me aceite. Mas quando nós entramos na madureza, a gente deixa as exigências e passa a oferecer. Eu te amo, né? Independentemente de você me amar. Eu estou contigo independentemente de você estar comigo. E aí a gente vai crescendo nesse sentido. Mas a sociedade ainda é infantilizada. É uma sociedade carente afetivamente porque não solidificou laços. Então, o que nós vemos hoje? Jovens, adultos, idosos, solitários. Solitários porque não conseguiram desenvolver esse sentimento do amor, não solidificaram laços. E aí, por isso, eles vão para as fugas de todas as espécies, em busca dessa reafirmação, em busca de querer isso que a Joana de Anjos coloca aqui para nós, de ser visto, de ser fotografado, de ser comentado, de vender uma espécie de saúde, né? Olha como eu sou saudável, olha como eu cheguei na terceira idade, eu estou bem, eu tenho um corpo físico bem, né?
Então, Joana vai dizer que o irreal esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz a psiconeuroses de autodestruição. A ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. Então, nós temos um conceito falso do que é o triunfador do mundo, né? Então, a gente vê essas grandes personalidades, como nós falávamos nos estudos anteriores, esses ídolos de carne, esses ícones da fama, e a gente transfere para eles como se eles fossem os deuses da atualidade, mas são triunfadores de um dia, como diz Joana. São triunfadores mentirosos, porque estão triunfando sobre uma coisa que aqui vai ficar. E quando aquele que realmente é o triunfador legítimo é aquele que triunfa acerca das coisas que são duradouras. E a filosofia cristã já nos alertava acerca disso quando falava que nós devêssemos cultivar os tesouros que a ferrugem não é capaz de consumir, que os ladrões não são capazes de roubar e as traças não são capazes de corroer. Esses são os tesouros do permanente, que são os tesouros dos valores, das virtudes, da caridade, do bem que cada um carrega para si mesmo. E aí eu passo a palavra para alguém que queira dizer algum comentário. Mas ouvindo, Carlito, você falar sobre isso, me fez lembrar aquela coisa maçante e desagradável do autoajuda, né, que te força a estar bem em qualquer momento em que você não pode falar que não estar bem. Como que é diferente, né? Você assumir aquilo que você está sentindo. Não é você alimentar isso por um longo tempo, mas, de certa forma, a solidão também faz bem. Eu gosto quando Joana fala aqui no texto que o silêncio e o isolamento espontâneo são saudáveis para o indivíduo, né? Para que ele possa refletir as suas ações, para que ele possa, ela fala no autoaprimoramento, né? Então eu acho tão interessante isso quando ela traz essa informação, porque a gente escuta tanta coisa errada assim, na autoajuda, tantas informações que a gente olha e fala assim, gente, será que quem escreveu isso consegue viver assim? Né? Não ter um momento de tristeza, não ter um momento de solidão. Ouvindo você falar essa necessidade que a gente tem de fotografar, apresentar que está bem, acima de qualquer coisa, também tem a necessidade de eu tenho que ser feliz. Agora tem até uma psicologia até bem interessante, psicologia positiva, mas às vezes, se você não observar bem, você acaba entendendo mal o que trata a psicologia positiva e dá um grande nó na sua cabeça, porque ninguém é 100% feliz, né? Ninguém consegue viver 100% bem o tempo todo. Porque, na verdade, a gente tem uma felicidade que não é muito bem interpretada, né? Então, as pessoas, elas criaram, elas romantizaram o ideal de felicidade, né? O que é interessante é que os gregos, lá os gregos antigos, eles já tinham essa concepção de felicidade no sentido da tragédia. Porque os primeiros clássicos da literatura grega é a tragédia. Né? Então, a tragédia em que sentido? Não estou falando daqui a tragédia no sentido assim mórbido, mas a tragédia no sentido de você encontrar a desilusão. Porque Chico Xavier já dizia essa frase, eu gosto muito dela e já falei em alguns momentos. Ele dizia, a desilusão é a visita da verdade. E o que é viver? O que é a vida? Se vocês me perguntassem, Carlito, dá-me o conceito do que é a vida. Eu diria para vocês, né, filosoficamente, porque tem vários conceitos, né, do que seja a vida, biologicamente, sociologicamente, dependendo do ramo que você está trabalhando. Mas, psicologicamente, filosoficamente,
eu diria para vocês que viver é desiludir-se. Por que que viver é desiludir-se? Porque quando nós somos infantis, crianças, e aí crianças tanto no sentido fisiológico, mas trazendo aqui para uma infância espiritual, o que que remonta a criança? A fantasia, o lúdico. Então, o que que a criança desenvolve? A fantasia. E o que que é a fantasia? É a criação de um mundo mítico, né? O tal do felizes para sempre, né? Então, isso é a fantasia da criança. Quando a gente entra na madureza, quando nós crescemos, nós rompemos com essa fantasia. E romper com a fantasia é desiludir-se. Então, não existe crescimento espiritual, não existe crescimento no sentido de você ter maturidade para encarar as coisas sem você passar pelo processo de desilusão. Porque é a desilusão que vai nos apresentando a realidade. Então, a gente carece de desiludir-se para que nós possamos ir entendendo e se apercebendo da vida no seu sentido real. E o processo de desiludir-se, ele tem como resposta uma espécie de sofrimento. Todas as vezes que a gente se desilude, a gente sofre, né? No início a gente sofre, depois a gente recebe o quê? Uma fortaleza, a gente fica forte, fica resistente, ganha mais vigor. Tem até uma frase que diz assim: o que não me mata, me fortalece. E como nada nos mata, nós que acreditamos na imortalidade da alma, então tudo aquilo que nos vem apenas nos fortalece. E a desilusão é a visita da verdade, já dizia Chico. E a gente carece dessa desilusão, de se desiludir no sentido positivo, no sentido de você entender o mecanismo da vida. Então, essas pessoas que estão em busca dessa felicidade mítica, imaginária, dessa felicidade que beira uma fantasia, são pessoas que ainda estão vivendo a infância de si mesmo. São pessoas que ainda não desiludiram-se. Porque a partir do momento que nós vamos nos desiludindo, nós vamos deixando a euforia, que traduz uma ilusão, e nós vamos ganhando uma serenidade, porque a gente vai entendendo o mecanismo da vida. Então, quando vocês verem pessoas que estão sorrindo de tudo, naquilo que a gente chama de eufórico, Joana de Ângeles dá uma terminologia para essas pessoas que eu gosto muito, num livrinho chamado Amor, Imbatível Amor. Ela chama essas pessoas de aflitos sorridentes. São os aflitos sorridentes, são os eufóricos, aqueles que ainda não entenderam a vida, porque de que você está sorrindo? Porque quando a gente entende o mecanismo da vida, quando nós entendemos que a vida é muito mais do que isso que a gente está vivendo de maneira acanhada, quando a gente desilude-se com essa fantasia mítica própria da infância espiritual, nada nos é engraçado nesse sentido da euforia. E nós ganhamos como resposta uma madureza que traduz uma serenidade. E a felicidade é um estado da alma que não necessariamente traduz o riso. Jesus era um espírito altamente feliz porque vivia nas esferas puras, mas era um espírito que trazia no seu semblante uma espécie de melancolia que a gente bem não entendia. Mas era aquela melancolia daquele que entende o processo, daquele que entende e talvez até lamenta, em alguma medida, que tenha que ser assim. Porque é mais ou menos nesse sentido. Eu dou já a palavra para a Elisa, que levantou a mãozinha. Quando você é uma pessoa amadurecida, ou seja, desiludida, você já alcançou a desilusão da sua vida, no sentido que a gente coloca, né? No sentido de positivo, de maturidade, você olha para aquele que é jovem,
para aquele adolescente, para aquela pessoa ali que está fazendo 1001 planos, fantasiando com a vida, romantizando a vida, e o que a gente olha para a pessoa? A gente sente dó. Coitado desse aí, não sabe o que vai passar, porque nós já temos mais experiência, a gente já atravessou esses caminhos, a gente sabe que não é bem assim. Então a gente já tem aquele olhar do sereno, daquele que compreende e em alguma medida talvez até lamenta. Mas aquele que está fazendo planos, ele não tem nenhuma noção ainda do que lhe espera e do que lhe aguarda. Então, os espíritos mais amadurecidos, eles têm essa mesma reação para conosco, que ainda estamos na nossa infância espiritual, porque por esses caminhos eles já passaram. Então, eles têm um olhar mais amplo, e por isso, quando nos vêm falar ou chegam até nós, eles já vêm com uma serenidade que beira um pouco a melancolia e a lamentação, porque entendem que aquilo que nós estamos vivendo não é uma felicidade, é uma euforia dessa ilusão que nós estamos criando para nós mesmos. Então, a gente carece de amadurecer no sentido de ir se desiludindo com a vida. Então, quando você entende que a sua felicidade não é você ter coisas materiais, que a sua verdadeira felicidade não é a ausência de sofrimento, que a verdadeira paz não é o ócio improdutivo. Quando você vai reformulando esses conceitos, você vai desiludindo-se com aquilo que você outrora criou, você vai rompendo com esse mundo fantástico, mítico, próprio da infância, e você vai entrando na madureza. E isso, com certeza, a gente não faz sem alguma dor e algum sofrimento, nem que seja moral. Eu passo a palavra agora para a Elisa, que gostaria de falar. Oi, pessoal. Carlito, desculpa a minha infância aqui espiritual, mas eu estava pensando assim, existe outro extremo, né? Porque, igual no texto, né? A Joana, ela fala sobre as pessoas, nós que queremos ser vistos, aplaudidos, queridos, né? E valorizado, mas também existe um outro extremo de pessoas que eles gostam de ficar sempre no, digamos, a parte das coisas, não gostam muito de se expor, se mostrar, de elogiado, ou digamos, de estar nisso, né? Tem pessoas que elas, se bem que eu acho que aí no íntimo dela também existe algo ali que faz com que ela exerça essa fuga também, né? Que ela, digamos, tem pessoas que eles rejeitam qualquer tipo de exposição, né? Acha que, digamos, às vezes até um elogio não agrada, né? É uma pessoa assim que sempre fica à parte. Tem várias pessoas que são assim, né? Aí também existe uma solidão, né? Uma forma de fuga, alguma coisa que faz com que ela, digamos assim, porque, digamos, o meio, o equilíbrio, né? Igual você estava falando, digamos, traz essa serenidade, aonde faz com que a pessoa, digamos assim, existem situações que às vezes a gente tem que se expor, né? E alguns gostarão, outros não gostarão, mas que a pessoa ela não fica digamos, nessa expectativa da opinião do outro, do que o outro pensa, se gostou ou não gostou, né? Ela se expõe, digamos, dentro de uma maturidade, né? Mas tem pessoas que também, de maneira nenhuma, não se expõem. Eu acredito que aí também existe uma forma de solidão, uma forma de fuga. Você poderia me falar um pouquinho mais sobre isso? E também, qual seria o que nós deveríamos fazer para lidar melhor com essa ânsia de ser querido, de ser visto, de ser aplaudido, de ser valorizado? Muito bem, adorei, Elisa. Muito obrigado pelos comentários. Olha, essa pessoa primeira que você fez referência é uma pessoa que ela já desiludiu-se. Ela já chegou nessa fase que eu estava falando anteriormente, né? Ela já saiu do lúdico, ela já deu de cara com a realidade e ela desiludiu-se, ela frustrou-se, ela encontrou a verdade. E o que ela fez? Ao invés dela utilizar-se dessa verdade para ela
transpor os seus obstáculos, ela se prendeu no vitimismo. Então, há casos e casos, há pessoas e pessoas. Então, tem aquelas pessoas que encaram a verdade e utilizam essa verdade, no sentido, essa realidade, né, como uma forma de autossuperar-se. E já outras dão de cara com essa realidade e elas se utilizam dessa realidade para se vitimizar, para se fechar, né? Isso traduz ainda uma infância psicológica do indivíduo, né? É igual a criança. Quando você não dá algo que ela deseja, o que ela faz? A birra. Então, o indivíduo que se fechou, o indivíduo que não quer mais se socializar, que não quer mais se envolver com nada, né? Esse indivíduo que é aquele rabugento, numa linguagem mais coloquial, esse indivíduo nada mais é do que um indivíduo que está fazendo uma birra contra a vida, contra Deus, contra ele mesmo, sei lá, com quem quer que seja. Ele está dentro de um processo de vitimismo. Ah, eu não obtive aquilo que eu queria. Ah, não é dessa forma que eu achava que era. Então, não vai ser mais de jeito nenhum. Não quero mais fazer, não vou mais tentar, não vou mais me envolver. Então, é um indivíduo que se retrai dentro de um vitimismo próprio. Ele reage dessa forma. E isso também traduz a sua infância emocional, né? Quando a gente utiliza-se essa frustração, vamos dizer assim, quando a gente se utiliza dessa desilusão, mas no sentido de você aprender, de você crescer, de você trazer isso como um benefício para o seu crescimento espiritual, é um indivíduo que está amadurecendo, é um indivíduo maduro, né? Então, nós temos sempre desafios na nossa vida, mas é como nós vamos nos utilizar desses desafios, né? É a forma como nós vamos encarar a vida, né? Então, nós temos, por exemplo, numa rosa, né? numa roseira, a gente tem as flores, o perfume e nós temos os espinhos, né? Então, é aonde a gente vai se fixar, a gente vai se fixar na parte bela da coisa ou a gente vai se fixar na parte negativa dela? Então, algumas pessoas se utilizam da parte positiva para crescer e avançar, outras se utilizam dessas partes negativas para se aprisionar cada vez a mais num processo de vitimismo, né? Então, esse indivíduo que se fecha, esse indivíduo que briga com a sociedade, com o mundo, e não quer mais ser amado por ninguém, é alguém que se frustrou na sua tentativa e vive um processo de vitimização pessoal, né? Não aprendeu e não se utilizou do desafio para crescer e avançar. Como a gente se libera dessa necessidade de querer ser amado? Amando, desenvolvendo o amor em si, né? Então, o amor, ele é doação, ele não é troca. Nós temos que entender isso, porque a gente tem uma coisa, a gente distorce tudo, né? A gente não sabe o que é ser feliz, a gente não sabe o que é paz, a gente não sabe o que é paciência, a gente sabe nada, é tudo distorcido. E tampouco a gente sabe o que é amar, porque amar não é reciprocidade. Eu vejo as pessoas na internet e tal, falando tanto da tal da reciprocidade, que seja recíproco, eu quero uma coisa recíproca, isso é bom se for recíproco. Se fala tanto que eu até criei assim, um ranço dessa palavra, reciprocidade. Eu até gostava dela, mas de tanto a massa utilizá-la, distorcê-la, né, a gente vai criando ranço. Porque o amor não é reciprocidade, o amor é doação. Enquanto você estiver buscando reciprocidade, você nunca vai amar, você vai ser sempre solitário. Por quê? Porque você vai sempre esperar de alguém aquilo que o outro talvez não tenha condições de te oferecer. Então, o problema da solidão está aí, porque nós exigimos do outro que o outro não tem condições de nos dar. Quem diz que o outro tem condição de me amar? Da forma como eu quero, da forma como eu gostaria de ser. Então, uma vez que o outro pode não ter condições de me amar, eu o amo. E à medida que eu amo, à medida que eu ofereço, eu posso
despertar nele essa vontade de estar comigo ou não. Isso independe. Então, o amor é doação, é um ato de doar, né? Amor também é caridade, né? A caridade é o amor em ação. Então, é quando você se desprende do outro. Eu gosto de você independentemente. Eu gosto da tua companhia, eu quero te ajudar, eu quero estar contigo independentemente, né, de ser recíproco. Né? Então, é esse o sentido que a gente tem que entender. Enquanto nós estivermos nessa busca de troca, de eu quero te dar e você tem que me dar na mesma medida, de que porque eu estou fazendo para você, você também tem que fazer para mim, nunca vai dar certo. Porque serão dois solitários, como diz Joana, buscando um no outro aquilo que nenhum dos dois tem condições de oferecer. Então, em qualquer relação, exige uma coisa que destrói com os relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, eu estou falando de todos os aspectos. A exigência, a cobrança. A gente cobra afeto do outro. Por quê? Porque nós somos infantis, porque a gente não tem condições de oferecer. A gente carece de oferecer, de amar. E Jesus já dizia isso, não é Carlito que está falando, e nem a psicologia moderna. Se alguém te bater numa face, apresenta outra. Qual é a outra face? É a face do nosso entendimento, é a face da nossa maturidade. Se alguém vem com um comportamento infantil, nós que já estamos na madureza, ou pelo menos assim nos sentimos, a gente deveria apresentar a face madura. E a face madura do amor é daquele que não exige, é aquele que entende e doa. A face infantil do amor é aquele que só quer ser amado e busca o tempo todo que o outro faça para ele e nunca se dispõe a fazer. Então, a gente fica nessa briga de reciprocidade. É porque eu faço para ti, tu nunca faz para mim. A exigência. Quando a gente está no relacionamento, a gente vive exigindo do outro. É porque eu sempre faço. Porque sempre sou eu. Olha a briga do ego, né? Sempre sou eu. Então, nunca foi doação, porque todas as vezes que eu fiz, eu esperei uma recompensa. E quando a gente não obtém essa recompensa, aí a gente se frustra e a gente busca o tempo todo querer ser amado através do outro, mas nunca busca amar. Então, a gente tem que entender o conceito de amor. Amor é renúncia, amor é doar-se, amor não é recíproco, amor não é reciprocidade. Se o indivíduo me amar, bem. E às vezes pode me amar e não na mesma intensidade. Essa é outra mentira, né? De que a gente se ama na mesma intensidade. Não existe isso. Cada um ama na sua intensidade. Aquela história de mãe que diz assim, eu amo todos os meus filhos iguais. A maior mentira das mães é essa. A gente está indo agora para o Dia das Mães, né? A maior mentira das mães é essa. Eu amo todos os meus filhos iguais. Como você pode amar os filhos iguais se eles são diferentes? Não tem como. A gente não pode amar igual àqueles que são diferentes, que têm personalidade diferente, que têm comportamento diferente. Um é mais agitado, outro é mais quieto, um é mais carinhoso, outro é mais distante. Você ama a todos dentro das suas particularidades. Eu amo todos os meus filhos dentro da particularidade de cada um deles. Esse é o verdadeiro amor. Então, quando a gente quer nivelar tudo, aí a gente cai nessa solidão, porque a gente começa a exigir do outro aquilo que o outro não tem condição de nos oferecer. Então, como é que a gente sai disso? Entendendo a posição do outro. Será que o outro tem condição de dar isso que eu estou pedindo? O histórico de vida dele, por onde ele passou, por onde ele caminhou, será que ele desenvolveu isso que eu quero que ele me ofereça? E ao invés de eu pedir, não seria melhor eu oferecer, eu doar? Porque esse é o sentido de amar. Então, a proposta de Jesus é essa. Amai os vossos inimigos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. É sempre uma ação. Então, o verbo amar no Evangelho traduz sempre uma ação. É você fazendo, nunca é ninguém fazendo para você. Agora, é difícil treinar isso, né? Você pode dizer assim, nossa, Carlita, é tão
fácil no discurso, na hora da gente exercitar, é difícil. E claro que é difícil, porque senão não seria um mundo de provas. Você já ouviu prova fácil? Não existe prova fácil, né? Então, é difícil porque nós estamos nos experimentando no processo. Nosso grande desafio é aprender a amar. Joana já dizia em outro momento que o amor é a nossa maturidade. Então, nós todos ainda somos infantis, porque ainda não aprendemos a amar. Nós estamos nos experimentando nesse sentimento maravilhoso que é amar. Então, nós todos estamos ensaiando ainda esse processo. E através do nosso convívio, através de alguns equívocos, através de algumas lesões que a gente vai cometendo no processo, nós vamos nos educando nesse sentimento tão maravilhoso. Porque a nossa mentora vai dizer em outro momento que o amor também é aprendido. Isso é muito bonito o que Joana fala. O amor se desenvolve, a gente aprende a amar. A gente pode desenvolver amar alguém. Não é uma coisa só espontânea, né? Pode ser, porque a gente já pode encontrar espíritos que já são nossos companheiros de outras jornadas. E aí, quando a gente reencontra, é óbvio que o sentimento vai pulsar. Mas em outros corações a gente aprende a amar. Quantas pessoas a gente tinha uma falta de afinidade e hoje talvez nós somos melhores amigos, porque a gente desenvolveu algo ali, a gente aprendeu a se gostar, aprendeu a se amar. Então o amor também é aprendido. E nós estamos nesse processo de prova e expiação justamente para a gente aprender a amar. Nós estamos nos experimentando nesse processo. E não vai ser fácil, vai ser difícil, porque vai exigir de nós renúncia de si mesmo. Vai exigir de nós que a gente deixe um pouquinho o nosso ego de lado, né? O egocentrismo, né? E o egoísmo também, ambos juntos, para que nós deixemos um pouquinho ele de lado. Mas é tudo um processo e a nossa vida vai nos levando a esse desenvolvimento da afetividade. E a Joana diz aqui para a gente uma coisa que é interessante, né? Ela fala assim: a terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desarma, não se torna amável nem amada realmente. Então aqui há uma confusão também entre amor e erotismo, né? Então, as pessoas confundem sensualidade, erotismo com amor. E é por isso que as coisas se desgastam tão rapidamente hoje. Porque as pessoas elas são envolvidas por um desejo sexual, um desejo de libido. E o desejo sexual ele dura pouco. Porque a partir do momento que a gente vai se relacionando com o outro, o desejo se gasta. Porque a coisa que mais acaba com o desejo é a vida cotidiana. É quando você entra na intimidade do outro e o outro entra na tua intimidade, vocês vão viver uma vida cotidiana, aquilo destrói qualquer desejo. E aí é necessário que você desenvolva o quê? O amor, o sentimento de amor, que é aquele que vai solidificar. E como as pessoas estão muito ligadas a esse sentido do prazer, de ser o objeto de prazer do outro, então as relações elas estão cada vez mais efêmeras. E é por isso que quando se desgasta com 3 meses, a pessoa não desenvolveu o amor, ela vai em busca de outro prazer, e etc. Eu acho muito legal no Livro dos Espíritos, eu não vou me recordar aqui a pergunta precisamente, mas há uma pergunta lá que Kardec diz sobre a poligamia e a monogamia. Eu adoro essa parte do Livro dos Espíritos, acho fantástica, quando o Kardec pergunta qual das duas está de acordo com a lei divina, né? E os Espíritos dizem que na poligamia não há amor, não há afeição, a sensualidade, ou seja, a erotismo, né? Então, na monogamia, na construção de uma relação sólida, e a monogamia, gente, a construção da monogamia, uma relação sólida 2, não é uma coisa só no ato de casar, é um processo. Você tem que lutar contra você o tempo inteiro para você viver na monogamia. É um ato de renúncia, o casamento inteiro. Por quê? Porque nós vivemos
milênios na poligamia. Então, é lógico que isso vai nos puxar em alguma medida. Mas aí a gente vai estar se adestrando na monogamia a cultivar o amor verdadeiro, o amor que não é sensual, que não é erótico. Porque se a gente não se experimentar nesse sentido, a gente não constrói laços com ninguém, a gente não fica com ninguém, a gente não tem vida duradoura conjugal com ninguém. E é o que a gente está vivendo hoje na juventude atual. Não há mais a solidificação. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e isso não é só eu que estou dizendo, talvez o Chico Xavier já tenha dito isso também. Por que eu digo talvez? Porque eu vou colocar isso, que eu vou falar agora, num outro sentido. Mas nós não estamos preparados para a liberdade que nós estamos tendo, né? Ou nós estamos deseducados para ser livre, né? Ou seja, nós estamos hoje muito livres para a gente viver o nosso amor, livre para a gente viver a nossa afetividade, embora hoje as pessoas ainda estejam gritando por direitos e direitos, etc., né? Ainda tem muito preconceito no mundo, aquela coisa toda, né? Da militância, que eu vou dizer para vocês que eu não gosto muito. Mas é verdade que ainda temos muitos preconceitos em relação à mulher, em relação a racismo, homofobia e etc. Mas também é verdade que nós nunca tivemos tantos direitos, tanta aceitação, que nós nunca fomos tão livres para ser o que nós somos, como nos dias atuais. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Nós estamos utilizando contra nós mesmos. Porque nós estamos utilizando essa liberdade para o nosso isolamento nesse sentido da solidão. Ao invés da gente hoje viver essa liberdade para a gente saber escolher e para a gente ficar com quem a gente ama, a gente usa para corromper as nossas relações. Então, no passado, a gente não tinha escolha. Casava, eram os pais que arranjavam. E esse casamento tinha que ser para a vida inteira. Você amando ou não amando. Você era coagido. Era uma imposição. Hoje você é livre para escolher com quem você quer casar. Você é livre para amar. Você é livre para escolher o amor da sua vida. Mas o que nós estamos fazendo com essa liberdade? A gente corrompe ela com esse erotismo. E aí as relações acabam se esfacelando. E nós vamos ver pessoas sozinhas e solitárias o tempo inteiro nessa busca por ter alguém e não consegue entender o porquê. Porque a gente está confundindo amor com objeto de prazer. Então, o amor é uma coisa mais funda, como diz Joana aqui no processo, né? Então, há essa ânsia, né? E ela diz, campeia assim o medo da solidão. E ela coloca isso entre aspas. Medo da solidão, entre aspas. Por que entre aspas? Porque há uma espécie de... Nós não queremos estar só, mas nós não fazemos nada contra isso. Ou seja, a nossa manifestação ela é em direção da solidão, porque os nossos atos vão nos levar para ele. Embora nós estejamos dizendo que não queremos ser solitários, mas nós estamos fazendo uma conduta diferente. Então, por isso ela coloca isso entre aspas, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem que pareceu haver perdido o rumo e o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. Então, nesse turbilhão em que nós estamos vivendo, de sentimentos caóticos, como coloca a mentora, esse retraimento no sentido de você buscar essa solidão, de você buscar um pouco os seus próprios valores, de você ficar um pouco mais consigo, ela traduz um bem-estar muito grande, um equilíbrio, aquilo que a gente chama hoje de vida saudável mental, né? Uma saúde mental, né? Então, às vezes você se retrair um pouco, você se afastar um pouco dessa massificação, isso traduz para você esse equilíbrio. E nós carecemos disso, porque se a gente estiver muito imbricado nessa massa, a gente acaba se perdendo de nós mesmos.
Então, às vezes, é necessário a gente buscar esse retraimento. Não no sentido de não se socializar mais com os outros, mas no sentido de buscar a sua própria essência e os seus valores espirituais. E, às vezes, esse distanciamento, às vezes, esse recolhimento para a meditação, para os estudos, nos dá isso. Eu lembrei agora de uma figura, eu esqueci agora, o orientador do Paulo de Tarso, aquele que era o orientador do Paulo de Tarso. Você lembra, Aldenir? Que era o conselheiro dele? Esqueci o nome dele agora. Só que eu recordo... Gamaliel, uma coisa assim, sei lá. Isso, Gamaliel, muito bem, obrigado. Era o Gamaliel, exato. Então, eu lembro que o Gamaliel, ele teve contato ali com o cristianismo e ele estava muito envolvido com o Sinédrio, aquela coisa toda lá, né? Então, houve um momento na vida dele que ele foi buscar esse isolamento numa região desértica, né, onde tinha uns familiares que lá habitavam. E ele foi se dedicar aos estudos do Evangelho, meditar sobre o Evangelho. Então, é nesse sentido aqui que a Joana coloca. O próprio Paulo de Tarso, futuramente, vai seguir os passos do Gamaliel. Antes dele ingressar no trabalho apostolar, ele vai buscar o deserto, ele vai ficar 3 anos meditando, estudando. É esse recolhimento, é esse distanciamento, não total, não permanente, mas que muitas vezes a gente tem essa necessidade para o nosso próprio crescimento. Lembremos-nos do próprio Cristo, que também busca esse deserto, né? Esse recolhimento, antes de iniciar. O João Batista também é outra figura que vai muito ao deserto, né? E tantas outras personalidades do Velho Testamento que também buscaram o deserto, com essa mesma finalidade de meditar, de olhar para dentro, de se distanciar um pouco, com a finalidade de se enriquecer. E às vezes a gente carece desse deserto, que para muitos é uma solidão, mas não é, é um encontro consigo mesmo. E o encontro consigo mesmo, ele não deixa de não ser uma experiência solitária. Agora eu dou a palavra para vocês. Ninguém gostaria de comentar nada? A gente pode prosseguir, então. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, ou contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alarga-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecendo-se assim, ocultando a sua identidade, na aparência de infeliz, de incomprometido e abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesmo deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, como à vista a satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que no pequeno conteúdo, porém significativo para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, valorizar-se e conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos da vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísmo, em compartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Possivelmente o homem que caminha a sós se encontre mais em solidão
do que os outros que, no tumulto, inseguros estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia em paz, nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer essa solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Muito bem. Muito bom. E quando a gente fala de solidão, eu já fiz uma palestra uma vez sobre essa questão de depressão e solidão. E eu sempre gosto de lembrar uma figura do Evangelho que todos vocês sabem que eu gosto muito dessa figura, que é a Maria Madalena. E a Maria Madalena é esse grande símbolo de solidão do Evangelho. Nesse sentido aqui que a gente está estudando. Por quê? Porque a Madalena, ela era essa personalidade que vivia de aparências. Todos ali viviam muito de aparências, né? É grande verdade. Mas ela é esse grande símbolo, porque a Maria Madalena era rica, a Maria Madalena era uma espécie de Anitta da atualidade. Estou usando aqui essa comparação, parece meio absurda, mas era basicamente isso, porque a Madalena ela era muito famosa, as pessoas idealizavam a Madalena, tanto as mulheres idealizavam a sua beleza, né? Uma mulher que aparentemente era forte, né? Era resoluta, era alguém que era independente, né? Apesar de ter uma vida meio desregrada, vivia do comércio do sexo, mas, apesar de tudo, ela tinha muitos admiradores que lhe facilitavam a vida. Mas a Madalena, no íntimo, não era feliz. Ela era triste, ela era solitária, ela era depressiva e ela era catatônica. Ela tinha uma espécie de catotenia, que ela tinha essas crises onde ela ficava totalmente paralisada durante dias. Esquizofrenia catatônica é a terminologia. Devido ao seu grande vazio existencial, porque ela tinha tudo aquilo que o mundo poderia lhe oferecer, mas ela não era feliz. Ela tinha dinheiro, ela tinha a joia que ela quisesse, ela era extremamente bela, rica, ela tinha todos os homens poderosos ao seu dispor, mas ela não era feliz, ela era solitária, triste. Uma das maiores tristezas da Maria Madalena era justamente que ela nunca pôde casar e ter uma família, porque a grande vontade dessa personalidade era ser uma esposa, era ter um esposo e ter filhos. E por que eu estou falando isso? Em homenagem às mães, né? O Dia das Mães que se aproxima, em homenagem para as mães que aqui fazem parte do grupo. Quando Madalena encontra Jesus, uma das coisas mais bonitas que ela diz no diálogo, e eu já disse isso aqui de outras vezes, mas volto a repetir pela beleza do texto, ela diz assim: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, só para vocês verem como a Madalena ela era frustrada, ela era triste nos seus anseios femininos, apesar de ter o mundo a seus pés. E quando ela encontra Jesus, uma das principais reclamações do seu íntimo era essa, era de que ela era estéril, ela não poderia ser mãe. E Jesus olha para ela e diz qual das mães seria maior aos olhos do Pai, né? Aquelas que se consagram aos filhos da própria carne ou aquelas que se consagram aos filhos de outras mães. E a partir daquele encontro, Madalena volta para sua casa e vende tudo e distribui a pobreza. E vai seguir Jesus na simplicidade. E ali ela encontra a felicidade. Ali ela encontra o sentido da vida dela.
Então, assim, nós observamos tantas pessoas que têm tanto dinheiro, são tão ricas, têm poder, têm status, têm tanta coisa que são do mundo. E aí a gente se pergunta, será que essas pessoas não pensam que um dia elas vão desencarnar? Porque o fatalismo biológico é para todos. Todos iremos desencarnar. E o que que nós levaremos conosco para a nossa realidade espiritual? Aquilo que fizemos de nós mesmos. Então a Joana fala aqui no seu texto, quando ela diz assim, resolvendo-se por afeiçoar seus ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria co-utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. Então, esse é o grande objetivo da nossa vida, é servir. E a partir daquele momento, Madalena foi servir. Porque até então ela era servida, mas a partir de agora ela ia servir. Então ela se desfez de todos os bens materiais e foi seguir Jesus. Uma outra figura é a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá era uma professora da igreja, era uma mulher de classe média alta, e ela entra na igreja, né, uma das ordens da Igreja Católica, e ela entra na igreja para servir a igreja como professora, ela era educadora da igreja. E quando ela vai em uma das suas visitas em Calcutá, é transferida para lá, para educar algumas meninas de classe média alta, ela resolve fazer um passeio pelos arrabaldes de Calcutá. E quando ela passeia pelos arredores de Calcutá, ela se depara com a miséria, com a fome, com a desgraça, com idosos jogados ao relento, crianças necessitadas. Então, a madre retorna e ela escreve uma carta para o seu superior, que era o Papa, pedindo que ela se dedicasse àquelas criaturas pobres de Calcutá, no que ela é plenamente atendida nos seus desejos. E a madre vai dedicar-se à pobreza, vai cuidar das crianças, vai criar hospital, casas de abrigo, vai cuidar de leprosos, de aidéticos e etc. Quando ela recebe o Prêmio Nobel da Paz, ela recebe das mãos do Papa João Paulo II, e é interessante porque quando ela vai receber o prêmio, ela se ajoelha diante do Papa, quando na verdade deveria ser o contrário, o Papa que deveria se ajoelhar diante dela. Mas ela faz esse gesto de humildade. E quando ela está descendo as escadarias, um jornalista inglês a aborda e diz assim: Madre, eu não sei se a senhora percebeu, mas o trabalho que a senhora realiza lá na Índia não resolve problema nenhum. Não mata a fome da humanidade. As pessoas continuam com fome. E a madre, na sua sabedoria e na sua sapiência, olha para o jornalista inglês com toda a sua empáfia e ela diz assim: é verdade, meu filho. Eu e as minhas irmãs sabemos que o que nós fazemos lá na Índia não passa de uma gota d'água no oceano. Mas é bem verdade que sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Então, ela dá esse grande exemplo para a humanidade da dedicação, de que nós devemos fazer a nossa parte. Então, nada que nós fazemos é somente para o outro, é também para nós, para o nosso engrandecimento. E quando a gente se dedica a ajudar e auxiliar, a gente sai da solidão. Como Joana vai dizer mais na frente, né? Ela vai dizer que o homem solidário jamais se encontra solitário. Então, todas as vezes que nós estivermos em solidão, é porque nós estamos dentro do nosso egoísmo. Nós estamos fechados no nosso egoísmo. É um egoísta que é solitário. O egoísta é solitário porque só ele que quer ser amado. Ele não quer amar. Ele não quer sair
da sua zona de conforto, ele não quer sair do seu apartamento, ele não quer sair do seu ar-condicionado, ele não quer sair do seu carro, ele não quer sair do seu materialismo. E por isso é solitário, porque é materialista. Por isso é solitário, porque é egoísta, porque não quer dividir, porque não quer amar. Mas quando nós aprendemos a experiência do amor, nunca mais sentiremos solidão. Então só é solitário quem não aprendeu a ser solidário. Então, o medo da solidão, de Joana, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem o possui. E ela vai chamar Jesus como o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclamando-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem. Então, como é que a gente vai amar a Deus se a gente não consegue amar a sua criação? E como é que a gente vai amar a criação se a gente não consegue se amar? Então, nós percebemos que é uma tríade. Então, é amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. A gente só pode amar a Deus quando a gente amar o próximo. E a gente só pode amar o próximo quando a gente se amar. Então, esse que é o mecanismo do amor. Aprenda a se amar. E a partir do momento que você se ama, você busca amar o outro. E a partir do momento que você ama o outro, você ama a criação divina, você está amando a Deus. Então, o nosso esforço de sair da solidão é a caridade. E Allan Kardec vai enaltecer a grande bandeira. Fora da caridade, não há salvação. Mas aqui a gente poderia parafrasear o codificador e dizer: fora da caridade, só existe a solidão. E dentro da caridade, não há solidão. Então, se nós estamos solitários, tristes, chorosos, melancólicos, é porque nós ainda estamos no egoísmo da individualidade. E que nós precisamos ir em busca de outros corações. E que não estão distantes de nós, estão dentro da nossa família. É aquele perdão que a gente precisa. Dar ou receber. É aquele elo que está ali, lá na nossa família, que a gente ainda não conseguiu organizar. É aquele problema que a gente tem no trabalho, que a gente ainda não conseguiu solucionar com aquela pessoa complicada. É aquele marido difícil, é aquele filho difícil, é qualquer que seja a pessoa do nosso convívio, ou somos nós mesmos aquele que é o difícil na vida do outro. Então, esses são os nossos pequeninos problemas que a gente deve ir sanando através do bem, da caridade, da paciência, a fim de que nós saiamos dessa solidão e experimentemos a grandeza de amar. Então, meus irmãos, por hoje, essa é a nossa contribuição, essa é a nossa pequenina fala no nosso estudo, e esse é o nosso convite para que a gente seja solidário, a fim de que nós não caiamos na solidão. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ô, Carlito, muito bom, né? Essas mensagens de hoje, essas explanações, você vai falando, vai esmiuçando, né, essas palavras da Joana, e a gente vai abrangendo o nosso entendimento, né, sobre a nossa participação no meio das pessoas e a participação delas para com a nossa vida, né, convivendo com a gente, e a gente percebe assim que a gente participa de alguns grupos e tem pessoas tão diferentes, ligadas a diversas religiões, diversos pensamentos diferentes, comportamentos, cada um tem trabalho, mas que a gente se complementa e fica feliz de participar da vida dessas pessoas, porque é uma forma da gente estar se doando também e estar recebendo, né? É muito, muito interessante. E a gente faz em prol de um objetivo, né? Levanta essa bandeira aí de ajudar o irmão, né? Necessitado, mas
Mas é gostoso estar com essas pessoas trabalhando para buscar algo mais na frente, né? É bem que você falou mesmo, a gente sai do nosso conforto, a gente chega cansado, mas a gente chega feliz, porque a gente contribuiu, a gente ajudou de alguma forma, a gente interagiu com outras pessoas, dividiu conhecimento, prática, né? Interessante isso. Uma coisa que é legal na figura do Evangelho, todo o Evangelho é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Evangelho. Eu gosto de toda a Bíblia, de todo o ensinamento bíblico, mas o Evangelho é uma coisa fascinante. Jesus é uma coisa que nos fascina pela sua complexidade, né? Por ser esse ser ainda tão complexo para nós, no sentido das suas atitudes ainda tão distantes daquilo que a gente ainda procura exercitar. Mas eu lembro de uma figura agora, nesse momento, que quando estava próximo da crucificação, Jesus reuniu todos os seus discípulos e resolveu lavar os seus pés. E lavar os pés, na tradição judaica, era uma atitude dos escravos. Era escravo que lavava pés. E Jesus toma essa postura de escravo e deseja lavar os pés dos discípulos. Eles ficam algo estranhados, como é natural, mas ficam calados, não dizem nada, e o mestre vai lavando os pés um por um. Agora imaginemos nós, Jesus, o rei solar das nossas almas, curvado diante de almas infantis, lavando seus pés. É um paradoxo. E ele vai de pé a pé lavando, até que chega no de Simão Pedro, que era um pouco mais audacioso que os demais. E Simão diz: não, mestre, o meu tu não irás lavar. Porque não é possível que tu laves os meus pés. Eu é quem deveria lavar os teus. Não há roubo de uma humildade meio postiça. E aí o mestre diz assim: Simão, assim tem que ser, eu tenho que lavar os teus pés. Não, mestre, que ele não lavaria os dele. E Jesus toma uma atitude austera com Simão e diz assim: tu me chamas de Senhor e Mestre? E dizes bem, porque eu é que sou o vosso mestre. E eu, lhe sendo o vosso Senhor e Mestre, vos lavo os pés, assim também deveis fazer, uns para com os outros. Então, eu acho muito profunda essa figura do Evangelho, porque Jesus toma uma atitude um pouco contundente com Simão e reafirma ele: eu é que sou o vosso Senhor e Mestre, e eu, sendo vosso Senhor e Mestre, vos lavo os pés, é para que vocês aprendeis comigo. Então, a nossa grande proposta no mundo é servir. Todas as vezes que a gente quiser ser servido do nosso egoísmo, nós estamos distante do Evangelho. Todas as vezes que a gente quer amor, é uma forma de alguém nos servir. Mas nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para amar. E servir é nesse sentido, no sentido de amar. O amor é tão difícil, é tão escasso no mundo. Então, por que a gente está exigindo das pessoas amor? Vamos nós promovê-los, vamos nós doá-los. E quando a gente doa o amor é através da companhia. A gente doa o nosso amor no convívio com o outro. Porque não é coisas. As pessoas não querem coisas. Até querem, mas a companhia é a maior de todas as doações. O carinho, o aperto amigo. Eu lembro de uma passagem da Madre também, que um dia ela passava por uma rua e ela encontrou um mendigo. E quando ela chegou perto desse mendigo, ela segurou nas mãos do mendigo e apertou calorosamente. E o mendigo, em silêncio, começou a chorar. E ela, algo sem entender, perguntou por que ele chorava. E ele disse: madre, é porque há muitos anos eu não sentia o calor de um aperto de mão. Então, como é bom a companhia do outro. Então, a gente se perde tanto nessa coisa de querer dar coisas, objetos. É importante, mas o mais importante é dar-se ao outro.
Então, a maior caridade que nós podemos fazer ao outro é nos darmos ao outro através da nossa companhia, do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa palavra, da nossa presença. Porque a nossa grande carência é do outro. E eu sou muito grato a todos vocês por essa doação maravilhosa que vocês estão fazendo, de estarem aqui comigo. Vocês estão se doando para mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, como eu estou abastecido e feliz. Então, esse é o mecanismo de caridade. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Peço desculpa por me alongar em demasia, mas eu acredito que hoje a proposta do estudo era mais nesse sentido, da gente reviver algumas passagens do próprio Evangelho. Pode falar, Adeline. Aproveitando mais o tempo aqui com você e com todos, eu estava aqui refletindo por que o Evangelho tem tanto, né, falando sobre o egoísmo e o orgulho. Fala profundamente conosco, né? E às vezes a gente lê e ignora aquilo ali, né? A gente lê, a gente faz uma leitura muito superficial, sempre coloca uma necessidade muito distante de nós, e quando o Evangelho está falando para nós, para o nosso íntimo, né? Para a nossa mudança. E a Joana, ela escancara isso no processo de autoconhecimento, né? Então, quando a gente estuda a Joana, a gente percebe e vê quantas coisas nós fizemos e que nós agimos com orgulho e egoísmo, né? Quantas decisões nós tomamos e que prejudicou, né, outras pessoas, e a gente estava ali visando um lado mais orgulhoso nosso, ou um lado para saciar as nossas necessidades. Então, a gente ignora, muitas das vezes, a oportunidade de avaliar o todo e avalia o micro, né? Avalia somente aquilo que está mais próximo de nós. E como nós necessitamos de rever, né, essas ações, como nós precisamos de realmente fazer esse mergulho interno que a Joana nos propõe através do autoconhecimento e assumir essas informações para o nosso ser, e não para outros ou para uma outra oportunidade, ou etc. Exato. Eu costumo dizer, Aldeni, que em relação ao espiritismo, a gente morre miserável em cima do tesouro. Porque a gente tem esse tesouro maravilhoso que é a doutrina dos Espíritos na nossa vida, né? Que vem traduzir o Evangelho para que nós possamos viver melhor. Porque o Espiritismo vem nesse sentido, para melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca é para a gente viver melhor. É para a gente ter aquela vida que Jesus nos promete, a vida em abundância. E a gente morre miserável em cima do tesouro, porque não soubemos dar a devida importância, porque não soubemos dar o devido valor, porque não soubemos gastá-lo com aquilo que de fato era necessário que nós gastássemos, no sentido de exercitar esses conteúdos. Então, às vezes, me entristece muito, dentro das minhas caminhadas e andanças, nesse curto tempo da doutrina espírita, e até com alguns companheiros mesmo de jornada, que eu vejo assim, às vezes eu paro e penso, e digo, meu Deus, parece que não está entrando nada na cabeça da pessoa. Entrando no sentido de experienciar, de viver, porque de discurso todos somos exímios. A gente adora discursar. Na hora de dar a palavra para a pessoa, nossa, ela faz uma pregação que é maravilhosa, é linda. Mas e a vivência? Como será a vivência? Então, às vezes eu convivo com algumas pessoas que conhecem a doutrina, que entendem da doutrina e não fazem esforço nenhum para fazer diferente. E aí eu digo, meu Deus, como a gente morre miserável em cima do tesouro. E aí depois vai sofrer, vai chorar.
E Jesus vai trazer aquela figura do pranto e ranger de dentes. Mas antes dele falar do pranto e ranger de dentes, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: ai daquele que brincar com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a revelação, é a mensagem. Né? E às vezes a gente brinca com a mensagem, brinca de ser espírita, brinca de ser cristão. Ai daquele que brincar com o Espírito Santo. Em que sentido? No sentido da consciência do tempo perdido. Porque quando a gente chegar do outro lado, como a gente poderia ter feito melhor? Como a gente poderia ter feito diferente? E a gente ainda está preso, isolado no nosso egoísmo individual. E a gente precisa sair dele em direção ao outro. Não é uma proposta fácil, eu volto a dizer, mas é o único caminho. Não há outro. E eu lembro que eu conversava com um espírito que desencarnou faz algum tempo, e era uma pessoa que conhecia a doutrina espírita, conhecia, entendia, até frequentava. Mas quando chegou do outro lado, se encontrou num processo de muito sofrimento, ainda muito apegado às coisas do mundo. E nós confabulando na reunião mediúnica, ele num processo de muito sofrimento, de muita dor, eu dizia a ele, meu amigo, você conhece a doutrina, você conheceu a doutrina, e você sabe que só tem um caminho, não adianta. A gente pode postergar o quanto quisermos, mas o caminho é só um. E Jesus já dizia uma coisa bem bonita. Ele dizia assim: eu sou o caminho, e todo aquele que me segue não errará a porta do céu. Só existe um caminho. E se a gente trilhar esse, a gente não erra a porta do céu. Mas a gente seguir para outros, nós nunca chegaremos na porta do céu. E a porta do céu é essa autoiluminação que a gente deve buscar através dos valores cristãos e que o Espiritismo revive para nós. Então, aproveitemos a oportunidade, busquemos aprender, busquemos se melhorar na nossa vida cotidiana. A gente não está falando de coisas espetaculares, né? De você descer morro, de ir para a favela. Não é isso. É você viver a cada dia. Porque a cada dia a gente pode ser cristão.